cultuar ao Senhor e ao Senhor que me escolheu para pregar a palavra dele. Irmãos, nós estamos no mês da família, como vocês sabem. Nós já abordamos alguns temas peculiares da família, por exemplo, os pais, abordamos também a questão das mães, os filhos, e hoje nós vamos abordar a questão da solteirice. Então, essa não é uma pregação voltada apenas para os solteiros, mas é uma pregação voltada para você que é pai, para você que quer aconselhar o seu filho. É uma pregação voltada para você que namora, que um dia vai ter filhos, pode aconselhar eles também. É uma pregação voltada a toda a igreja e que, creio eu, que pode abençoar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Amém? Então formou o Senhor Deus a um homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pule para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pode sentar? Senhor Deus, obrigado pela tua preciosa palavra, Pai. Ela é inerrante, é infalível, Senhor. Te peço que o Senhor me use como instrumento para falar a tua verdade, Senhor Deus, a toda a tua igreja. Que a gente não saia da mesma forma que a gente entrou, mas queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Queremos ouvir o Senhor falar conosco, nos corrigindo, nos orientando, nos abençoando, fazendo a tua vontade, Senhor Deus, sobre nós. Nos ajude, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero tratar do seguinte tema com vocês: solteiros comprometidos com a glória de Deus. Solteiros comprometidos com a glória de Deus. Esse tema é importante porque muitas vezes alguns jovens e até adultos que ainda não se casaram, não têm um relacionamento, pensam que essa fase da solteirice é uma fase de maldição, é uma fase que Deus está castigando a pessoa. Olha só, está todo mundo namorando, mas você não está. Só pode ter alguma coisa de errado com você. Não é bem assim, e é mais ou menos isso que eu quero expor. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, provavelmente durante o deserto com o povo de Israel, e um dos propósitos é mostrar ao povo hebreu a criação do Senhor, como se deu o processo da criação. Então, eu quero abordar alguns temas com vocês que serão preciosos para a vida de vocês. O primeiro ponto é a formação de Adão, no versículo 7. Vamos ler de novo? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que o homem é um ser que foi criado para se relacionar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança exige também que ele se relacione. Deus é um Deus que se relaciona, e esse homem teria que se relacionar com Deus, se relacionar com o mundo em sua volta, se relacionar também com as pessoas que viriam posteriormente. Isso porque o nosso Deus, o Criador de Adão, o Criador da humanidade, é um Deus que se relaciona.
A gente pode perceber isso na Trindade. A Trindade se relaciona de forma perfeita. A gente pode perceber isso, um certo relacionamento de Deus com a natureza que ele criou. Como? Provendo o alimento necessário para os animais, cuidando da natureza, como por exemplo Mateus capítulo 6, versículo 26. Jesus dizendo: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Então, a gente percebe que o Senhor é um Deus que se relaciona, um Deus trino que relaciona, é um Deus que se preocupa e tem um certo relacionamento com a sua natureza, com a sua criação, provendo as necessidades, e também é um Deus que se relaciona com os seres humanos. A gente pode perceber isso em Gênesis capítulo 3, onde diz que o Senhor andava na viração do dia, muito provavelmente tendo um relacionamento com o homem antes dele pecar. Então, o ponto essencial que eu quero partir dessa pregação é que o homem é um ser relacional, criado à imagem e semelhança de Deus, e é justamente a partir desse ponto que vamos abordar o tema solteirice, casamento e outros pontos importantes. Então, Deus criou esse homem, um ser relacional, porém esse homem ainda estava solteiro. Eu li com vocês o versículo 7. A mulher dele, a mulher de Adão, Eva, ainda não havia sido criada. E é aqui que eu entro no segundo ponto. Versículo 15, vamos ler? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos o nome que ele havia escolhido. Então, o segundo ponto, o que eu quero tratar com vocês é o que fazer enquanto ainda estamos solteiros. O que você que é solteiro ainda pode fazer enquanto a pessoa prometida, enquanto a pessoa que você vai passar o resto da sua vida não chega. É o caso de Adão. Adão, antes de Eva, não estava lá deitado eternamente em berço esplêndido, só esperando. Adão tinha responsabilidades. Adão possuía responsabilidades enquanto solteiro. Ele não estava lá desocupado. Adão não estava lá deitado, olhando aquela criação belíssima. Adão tinha responsabilidades. A responsabilidade de Adão, enquanto solteiro, nos ajuda a entender que temos que ter muitas responsabilidades antes de entrar em um relacionamento. Então, observe o caso de Adão. Adão cuidava do jardim, como nos lemos no versículo 15. Ele também guardava o jardim do Éden, que o Senhor havia criado, e ele também deu nome a todos os animais que o Senhor Deus criou. Essa era a responsabilidade dele. Ele deu nome aos animais, ele cuidava e guardava do jardim que o Senhor havia criado. E essa foi a ordem do Senhor. Adão não fez isso porque ele quis fazer. Foi o Senhor quem deu. O Senhor quem o colocou, conforme nós lemos no versículo 15, para cuidar do jardim, preservar o jardim que o Senhor havia criado. Então, a responsabilidade de Adão, enquanto solteiro, nos ajuda a entender que nós precisamos sim, antes de entrar em um relacionamento amoroso, neste caso eu estou falando, nós temos que ter algumas responsabilidades. Sabe por que é importante entender isso? Porque, infelizmente, alguns queridos irmãos e irmãs querem entrar em um relacionamento, mas não estudam. Alguns irmãos queridos são gente boa demais, mas querem entrar em um relacionamento, não ajudam os pais nas atividades dos lares. Alguns irmãos querem casar, mas passam o dia inteiro deitado na cama, não se levanta para fazer nada e ainda fica postando no Instagram algumas besteiras. Alguns queridos irmãos querem casar, mas não sabem nem trocar um chuveiro, não sabem nem trocar uma torneira que precisa na casa. Entende? Adão tinha responsabilidades enquanto Eva não havia sido criada. Da mesma forma, os homens e mulheres que querem entrar em um relacionamento também devem ter responsabilidades. Você deve estudar. Você não deve ser o melhor aluno da sua escola, porque talvez tenha outro melhor que você. Mas você pode ser o melhor aluno que você puder. Você pode ser o mais estudioso que você conseguir. Se possível, se você conseguir conciliar, você também pode trabalhar. Você deve ajudar os seus pais nas atividades domésticas. Isso aqui eu falo para as mães também, para incentivarem os filhos a ajudarem. Porque muitas vezes o filho não faz, a mãe também não fala nada, e aí fica elas por elas. Nenhum faz, nem a outra e o outro reclamam, e aí fica nessa.
Se você quer ter um relacionamento, o ideal, o padrão bíblico é que você tenha responsabilidades. O fato de Adão ter responsabilidades enquanto solteiro, lembra que Eva ainda não foi criada, nos ajuda a entender que nós devemos nos qualificar ao máximo para que, quando entrarmos em um relacionamento, estejamos preparados ao máximo, maduros, para viver a vida a dois. Então, meu irmão, você que está solteiro, você pai que vê o seu filho solteiro, incentive ele a estudar, incentive ele a trabalhar. Mostre que o trabalho dignifica ele, mostre que o trabalho dignifica ela, mostre a importância do estudo. Você que é jovem, que ainda está solteiro, jamais pense em entrar em um relacionamento em que você não tem a mínima condição de proporcionar um futuro para outra pessoa. E esse futuro é através de quê? Das responsabilidades que o Senhor Deus nos manda fazer. Então, Adão tinha responsabilidades, mas não só isso. Enquanto solteiro, Adão também tinha o dever de fugir do pecado. Versículo 16 do mesmo capítulo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, além das responsabilidades que o Senhor havia dado, cuidar do jardim, guardar o jardim, dar nome aos animais, ele tinha também o dever e a responsabilidade de fugir do pecado. Adão tinha a responsabilidade de fugir do pecado, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela ele comer, certamente ele morreria. Assim também é conosco. Enquanto solteiros, devemos fugir do pecado. O pecado é errar o alvo, aquilo que Deus disse para a gente não fazer, ou para a gente fazer ao contrário. Pecado é a gente desobedecer à voz de Deus. Pecado também, eu gosto da definição que o pastor Moisés já usou aqui, é uma questão de ingratidão a um Deus que é tão bom, que nos criou de uma forma tão perfeita, que nos criou de uma forma tão magnífica, como o Salmo 139 afirma. Então, é uma questão de ingratidão a um Deus tão bom. Enquanto solteiros, Deus nos chama a fugir do pecado, da desobediência, daquilo que nos afasta de Deus. Adão, como vocês sabem, posteriormente, em Gênesis 3, não obedeceu à voz que o Senhor havia dado no capítulo 2. E ele escolheu pecar. Ele estava junto de Eva. Tem uma tradução na Bíblia que diz que ele estava junto de Eva. Eva não pecou sozinha. Adão estava lá. E mais, quem tinha que dar ordem para Eva, a ordem não, o conselho que Eva não poderia pecar, a ordem dada por Deus, quem tinha que passar era Adão. Ele que tinha que usar essa responsabilidade. Então, posteriormente, ele nega ouvir a voz de Deus, em um certo sentido, porque ele desobedece ao Senhor. Ele tem um orgulho no coração, porque ele escolhe pecar contra Deus, escolheu a sua atitude como sendo uma melhor do que a que Deus tinha para ele, e juntamente com sua mulher, não deu ouvidos à voz do Senhor. E é justamente isso que é o mais terrível do pecado, porque eles não pecaram somente e acabou. Teve consequências terríveis. Por exemplo, Adão perdeu a comunhão com Deus. Deus todos os dias tinha comunhão com Adão. O Deus Criador criou ele de uma forma perfeita. E agora Adão estava manchado pelo pecado. E um Deus perfeito não pode ter comunhão com o pecado. Adão perdeu a comunhão com Deus. Não só isso, foi expulso do jardim do Éden. Não só isso, trouxe maldição à terra. Lembra? Maldita, o Senhor dizendo a Adão, maldita Adão, maldita é a terra por sua causa. Mas não só isso, o pecado só piora. Ele trouxe a hereditariedade do pecado. Por isso que nós somos pecadores. É por isso que nós erramos todos os dias. É por isso que até dormindo a gente acorda e já pensa como uma coisa ruim. É por isso que nós filhos desobedecemos aos pais. É por isso que os pais muitas vezes não educam corretamente os filhos. Os pais muitas vezes não ajudam os filhos em algumas coisas que eles precisam. Todo o pecado que tem na humanidade foi por causa desse pecado de Adão. Mas parece que não para aí, porque o seu filho mais velho, Adão, o filho mais velho de Adão, matou o filho mais novo. Olha que consequências terríveis. E por fim, como se já não fosse tão ruim,
a morte. Porque o Senhor diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso nos mostra a seriedade do pecado e o nosso dever de fugir dele. Adão, mesmo que não seja um exemplo para a gente seguir de obediência ao Senhor, é um exemplo para a gente não seguir. O que Adão fez, a gente não deve fazer. O exemplo de Adão nos mostra a seriedade do pecado e o nosso dever de fugir dele. Então, enquanto você está solteiro, ouça a voz do Senhor dizendo para você fugir do pecado. O pecado que você cultivar hoje pode trazer consequências terríveis para o seu relacionamento futuro. Pode trazer consequências terríveis para a sua família hoje. Pode trazer consequências terríveis para a sua família futuramente. Pode trazer consequências terríveis para o seu cônjuge, para o seu filho. E eu não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando dos exemplos pecaminosos que você passa para essas pessoas que estão à sua volta. Então, um dos pecados que é muito forte entre os jovens e até adultos, homens e mulheres, é a questão da pornografia. E a pornografia é um ato que, se você não abandonar agora, enquanto você é solteiro, você vai sofrer consequências terríveis no seu namoro, no seu noivado e no seu casamento. Em várias áreas dessas três etapas dos relacionamentos, você vai sofrer consequências terríveis. A pornografia, mais uma vez dizendo, é um ato que, se você não abandonar, vai trazer consequências terríveis. Mas não só isso, a inveja também, algo muito presente nos nossos dias, ao nosso redor, é um ato que, se você preservar, vai trazer consequências terríveis para o seu relacionamento. Você já se relacionou com uma pessoa invejosa? Você não pode ganhar um pirulito, não, que ela já tenta lhe desmerecer, ela já tenta lhe falar alguma coisa para diminuir você, ela já tenta ter aquilo que você tem. É horrível. E por aí vai, meus irmãos. Todo pecado que você cultiva hoje, que você não abandona, pode trazer consequências terríveis para o seu relacionamento futuro, com o seu esposo, com a sua esposa, noivo, namorada e namorado, e para a sua família também. Então, fuja do pecado. Agora que você está solteiro, é a hora de buscar ao Senhor. Mas o que fazer quando já é tarde demais? O que fazer quando já se há pecado? O que fazer quando não tem mais uma solução humana? Abra comigo Gênesis 3:15. Só uma página. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você que pecou, você que chegou tarde demais, há solução para você. E essa solução, desde o Éden, já estava pronta. E antes da fundação do mundo também já estava pronta a solução para o seu pecado. Porque Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Deus sabia que a humanidade que Ele ia criar iria pecar. E antes mesmo desse pecado, Ele já prepara o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus nos purifica de todo pecado. Antes do nosso pecado, o Senhor Jesus já preparou, o Senhor Deus já preparou o escape, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Se você chegou tarde demais, se você já pecou enquanto solteiro, se você já mergulhou no mar de pecado, de tudo que você possa imaginar, de promiscuidade, há solução para você. De sorte que a pessoa que nunca cometeu esses pecados que você cometeu, e você chega do lado dela, perante Deus, se você se arrepender, você é a mesma coisa que ela, porque o Cordeiro de Deus purifica de todo o pecado, elimina o pecado e o joga no mar do esquecimento. Então, se você sabe que não pode pecar, mas você já pecou, se renda aos pés do Senhor. Se você escolheu o pecado, se entregue aos pés do Senhor. O perfeito Adão, que não pecou, restaura a sua vida. Ele não pode restaurar, Ele restaura aqueles que chegam a Ele. Amém? Então, enquanto solteiro, fuja do pecado. Quarto ponto, Deus sabe que você precisa de alguém.
Gênesis 2, pode botar só uma página, 2, versículo 18. Quarto ponto, Deus sabe que você precisa de alguém. Eu quero tratar sobre a necessidade de uma auxiliadora. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus sabe que você precisa de alguém. O Deus que criou Adão é o Deus que viu que ele precisava de alguém para compartilhar a vida, precisava de alguém para cumprir as ordens de Deus, precisava de alguém para caminhar junto com ele. Auxiliadora significa que Deus daria a Adão alguém que fosse a sua companheira, alguém que iria ajudá-lo com as obrigações que o Senhor Deus havia ordenado. Lembra que eu falei? Cuidar do jardim, guardar o jardim, dentre outras também. Então, Eva, a esposa que o Senhor deu a Adão, auxiliaria ele nesse sentido. Mas também nós encontramos a expressão idônea. E essa expressão indica que Eva, olha só que coisa maravilhosa, Eva supriria as necessidades de Adão e vice-versa. Então, auxiliadora para aquilo que o Senhor mandar, para as necessidades do homem, idônea da mesma forma. O Senhor Deus não daria a Adão uma esposa só para passar tempo. O Senhor Deus não daria a Adão alguém só para cumprir a solidão. Lembra? A gente acabou de ler que o Senhor viu que o homem não era bom que o homem estivesse só e far-lhe-ei uma auxiliadora para que ajude Adão, para que esteja com Adão em todos os momentos da vida a dois. Então, o Senhor não daria a Adão alguém para ele passar tempo. Nós vimos que Eva foi criada com um propósito, assim como Adão. Da mesma forma, um solteiro não pode querer entrar em um relacionamento só para passar tempo. Eu estou falando para você só entrar em um relacionamento e para você mãe, para você pai, conscientizarem seus filhos que eles só devem entrar em um relacionamento quando há propósito, quando há alguma coisa em comum que glorifique o nome do Senhor. O propósito pelo qual Deus viu que não era bom que Adão estivesse só é porque ele precisava de alguém para cumprir os propósitos de Deus que Deus havia ordenado, amando a sua esposa. Então, é com Eva, a esposa de Adão, que ele iria amar. Era junto dela que ele cuidaria do jardim. Era com ela que ele multiplicaria a raça humana. Lembra? Multiplicai-vos, sede fecundos. Então, Eva foi criada com um propósito. E assim o Senhor Deus nos corrige, nos ensina a só entrar em um relacionamento quando haver um propósito. Então, o ponto é, Deus sabe que você precisa de alguém, mas esse alguém não virá sem um propósito. No entanto, olha só que maravilha, podemos perceber que o Senhor não apenas sabe, como diz o versículo 18, não é bom que o homem esteja só. O Senhor Deus não apenas sabe dessa necessidade do homem, mas o Senhor Deus, Ele mesmo, é quem prepara alguém para suprir essa necessidade de não estar só do homem. Quinto ponto, versículo 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quinto ponto, o próprio Deus é quem prepara uma esposa para Adão. O próprio Deus é quem prepara uma esposa para você, homem. O próprio Deus é quem prepara um esposo para você, mulher. Deus não apenas sabe das necessidades do seu filho, dos seus filhos, dos seus servos. Deus não apenas sabe que não é bom que estejamos sós, mas Ele prepara também um auxiliador, Ele prepara também um homem para uma mulher de Deus que anda de acordo com seus caminhos. Deus não apenas sabe das necessidades dos seus filhos, Ele também é aquele que supre todas elas. Foi o Senhor que viu que não era bom que Adão estivesse só, e foi o Senhor que preparou uma esposa para Adão. Foi o Senhor mesmo que preparou a solução. Então, quem sabe você até saiba que Deus, Ele sabe que não é bom que você esteja só. Quem sabe você até saiba que Deus percebe as suas necessidades. Deus sabe das suas necessidades. Você diz: eu sei que o Senhor sabe das minhas necessidades, mas você não vê a mão dele agindo.
Você sabe que Deus sabe das suas necessidades, você sabe que Deus lhe conhece perfeitamente, mas você não vê o Senhor Deus agindo. Mas a boa notícia é que Adão também não viu. Veja o versículo 21, parte A. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Adão também não viu o Senhor preparando. Da mesma forma, muitas vezes nós não vamos ver. Adão não viu o Senhor preparando Eva. Muitas vezes nós não vamos ver o Senhor Deus preparando a pessoa amada, o esposo amado, a esposa amada. Adão estava dormindo, não tinha como ele ver Deus agindo. Isso nos ensina a descansar no Senhor, porque é Ele que faz as coisas, as bênçãos na nossa vida, as coisas boas são dadas por Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não pediu: Adão, faz alguma coisa aí porque eu vou te dar uma mulher. Não, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão e tirou a costela e formou a mulher. É o Senhor Deus que sabe da necessidade dos seus filhos, que não precisa dos seus filhos e entrega bênçãos maravilhosas para os seus filhos. Então, você não precisa ver que o Senhor Deus está agindo. E falando sobre namoro, você também não precisa ver que o Senhor Deus está preparando. Você só precisa saber que o Senhor Deus está preparando alguém para você. Você não precisa ver, você só precisa saber que Ele age. Ele sabe todos os detalhes da sua vida, desde o seu nascimento, agora, até a sua morte. Todos os dias não foram cobertos. Todos os minutos Ele já sabia, antes mesmo de acontecer. O Senhor Deus tem a sua vida na palma da mão. Salmo 139, para não ficar só nas minhas palavras. Salmo 139. Amém? Salmo de Davi diz assim, não vamos ver todos, só alguns pontos importantes, para a gente entender aquilo que o Senhor quer. Todos são importantes, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E Tu, Senhor, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Versículo 13. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha só, que coisa maravilhosa. Os Teus olhos me viram a substância uniforme, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. O Senhor Deus Te conhece antes mesmo de você nascer. E não só isso, Ele não é apenas um Deus que conhece, mas escreveu no seu livro todos os dias da sua vida. Escreveu no seu livro o dia que você iria nascer. Escreveu no seu livro o dia que você iria morrer. Escreveu no seu livro os acontecimentos que viriam na sua vida, a sua salvação. Escreveu tudo sobre você. E ninguém pode alterar aquilo que o Senhor Deus escreveu. Sabe o que aprendemos com isso? Que não precisamos ficar ansiosos com o nosso futuro. Porque se o Senhor Deus escreveu no seu livro, claro que não, Deus não escreveu no livro, né? Mas se você crê que o Senhor Deus determinou os atos da sua vida, que o Senhor Deus sabe dos atos da sua vida, não há necessidade de ficar ansioso, porque Ele velará pela sua palavra. Ele é o Senhor Deus que não muda. Eu nasci há 24 anos. E antes de nascer, Deus já havia escrito no seu livro os meus dias. E 24 anos depois, o Senhor não mudou. Da mesma forma é com você que tem 60 anos, você que vai viver muitos anos, jamais o Senhor Deus mudará. E para os seus filhos também vale isso, jamais o Senhor Deus mudará. Para os seus netos, para toda a raça humana, jamais o Senhor Deus mudará. Ele é o Deus que sabe de todos os dias da nossa vida. Não há por que ficar ansioso,
Não há por que se preocupar se você vai fazer aquilo que é o certo, digamos assim. Será que eu vou... Não, será que eu vou fazer a minha vontade ser igual a de Deus? Não se preocupe, Ele vai fazer com que a sua vontade seja igual à vontade de Deus. Ele vai constranger o seu coração, não vai lhe obrigar, para que você entenda que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Voltemos para o texto de Gênesis 2. O final do versículo 23 ainda nos diz uma coisa maravilhosa. Olha só, o final não, todo o versículo 23. Deus criou a mulher e olha só o que Adão disse. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A vontade de Deus é perfeita. Percebe que Adão não reclamou de nada? Percebe que Adão não questionou o Senhor a nada? Por quê? Porque o Senhor que deu a esposa a Adão, e Adão, ao ver que foi o Senhor que lhe deu a esposa, viu que ela era perfeita, que a vontade que o Senhor fez, a obra que o Senhor fez é perfeita. Esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa. Aqui é um poema que Adão criou para sua esposa Eva. Então, o Senhor Deus sabe de todas as suas necessidades, age para suprir todas elas, e no final você vê que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, sexto ponto, versículo 24 e 25. Quando o solteiro deve começar um relacionamento? Por isso, versículo 24, por isso deixará um homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Ora, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Embora esses versículos que eu acabei de ler tratem especificamente sobre o casamento, nós podemos tirar algumas lições preciosas para o namoro. A primeira, deixará o homem pai e mãe. Falando de namoro, a gente entende aqui como maturidade, como uma certa independência dos pais. Você não pode iniciar um relacionamento, você que é pai, me escute, você não pode deixar o seu filho iniciar um relacionamento sem que ele tenha um mínimo de maturidade. Pois lá na frente você vai ver que foi uma escolha terrível dele e sua, porque deixou. Então, nem ele pode iniciar esse relacionamento sem ser maduro, porque é uma outra pessoa, é uma outra alma que ele vai ter que cuidar, que ele vai ter que fazer com que ela se aproxime mais de Deus. É uma responsabilidade imensa. Então, sem maturidade, você não pode fazer isso. Você que é pai, sem seu filho ter maturidade, não tenta agradar ele, não. Corrija enquanto há tempo. Mas o versículo ainda continua. Diz, tornando-se os dois uma só carne. Falando em namoro, podemos entender propósitos iguais. Um só pensamento em agradar ao Senhor. Glorificar o Senhor através do namoro, do noivado e do casamento. Uma só carne. É o mesmo pensamento. Não estou falando da mesma profissão, não estou falando da mesma vocação. Eu estou falando de um só pensamento. É você ser maturo, como nós lemos, mas você também ter um pensamento com a pessoa de glorificar o nome do Senhor em todos os atos desse relacionamento que você tiver. Então, antes de iniciar um namoro, a pergunta que tem que ser feita é: eu tenho maturidade? Essa pessoa tem o mesmo propósito de vida, o mesmo propósito pelo qual fui criado, que é glorificar o Senhor, conhecer ao Senhor. Essa pessoa tem o mesmo propósito que eu. Essa pessoa sabe que ela tem esse propósito. E mais, essa pessoa deseja seguir esse propósito. Então, relembrando os pontos. Primeiro, o homem é um ser que foi criado para se relacionar. Segundo, o que fazer enquanto ainda estamos solteiros? Lembra? A responsabilidade de Adão enquanto Eva não havia sido criada. Terceiro, enquanto solteiro, temos de fugir do pecado. Lembra? Não coma, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fuja do pecado. Quarto ponto, a necessidade de uma auxiliadora. O Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. Quinto ponto, o próprio Deus é quem prepara essa esposa para Adão, é quem prepara essa esposa para os homens, é quem prepara esse esposo para as mulheres. Sexto ponto, quando o solteiro deve começar a namorar? Quando tem maturidade, quando há nas duas pessoas que querem iniciar um relacionamento o mesmo propósito. Então, tudo isso é muito bonito, é muito maravilhoso, é uma coisa orquestrada pelo Senhor.
O namoro é uma preparação para o casamento. E o casamento é obra do Senhor. Foi o Senhor quem criou o casamento. Não foi Adão quem criou o casamento, não foi Eva quem criou o casamento. Foi o Senhor quem estabeleceu o casamento. Foi o Senhor quem deu a ordem, multiplicai, para que a raça humana fosse passada para frente também. E mais pessoas pudessem glorificar o nome do Senhor e o Senhor pudesse ter um relacionamento também com elas. Mas tudo isso é muito bonito, mas eu não posso deixar de alertar você para uma coisa muito importante. Nós falamos muito sobre relacionamento, nós falamos muito sobre o que fazer antes de namorar, nós falamos muito sobre a vida de Adão, antes de Eva, pós-Eva, mas agora eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante, que é a necessidade de você se tornar a noiva de Cristo. Eu estou pregando para solteiros, esse foi o tema que o pastor André me passou. Solteiros, no tema que é voltado para a família, mas eu quero abordar também, por último, a necessidade de você que é solteiro, ou até de você que é casado, namorado, noivo, de se tornar também a noiva de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Apocalipse 19, 6. Amém? Todo mundo achou? Apocalipse 19, 6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos glória ao Senhor, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Queridos, você que não tem um relacionamento, existe uma responsabilidade sim, de você se tornar a noiva de Cristo, se você ainda não é. Você que já é casado e que ainda não teve um encontro com o Senhor, existe uma responsabilidade de você se tornar a noiva de Cristo. Nós nessa noite falamos sobre o relacionamento, a espera no Senhor, como devemos ser solteiros, o que fazer quando estivermos solteiros, mas também há uma necessidade que você precisa tomar. Há uma decisão que você não pode deixar de tomar, que é a decisão de se tornar a noiva de Cristo. Isso porque você pode viver uma vida inteira solteira, mas se você não se tornar a noiva de Cristo e partir desse mundo, meu filho, esqueça tudo o que você viveu, você estará em eterna condenação. Mas é possível também você viver uma vida solteira, sem ninguém, mas no fim, você se entregar a Cristo, se tornar a noiva de Cristo, e você vai ter a vida eterna. Você pode também ser casado, você pode também ter uma família linda, você pode ter muito dinheiro no banco, você pode ter o que você quiser nesse mundo, mas se você não se tornar a noiva de Cristo, o que adianta tudo que você tem? Para que você correu na sua vida inteira, se você morreu solteiro celestialmente, sem o Senhor Jesus, sem ter um noivo para se casar com você? Você pode ter o que você quiser, mas se você partir sem se tornar noiva de Cristo, se você partir solteiro sem se tornar noiva de Cristo, se você partir casado sem se tornar noiva de Cristo, inútil será a sua vida e você passará a eternidade longe do Senhor. Então, você pode ter, como eu disse, um excelente relacionamento aqui na terra, mas se você não tiver um relacionamento com o Senhor, para onde você vai? Se você ter uma vida inteira sendo solteiro, mas se você se entregar ao Senhor, valeu a pena ser solteiro. Valeu a pena passar a vida inteira só, porque você se tornou ou foi colocado no status de noiva de Cristo. E você, querido irmão, também, que já enfrentou muitas decepções com seus relacionamentos. Talvez você enfrentou um casamento terrível, que desencadeou numa separação. E você aconselha muitos jovens a não se casarem por causa dessas decepções que você teve. Eu quero dizer que esse relacionamento que você teve, esse relacionamento que você se acostumou a ter, não é o padrão bíblico, não é o padrão que Deus criou. E
ainda mais, o Senhor Deus, se você se entregar a Ele, dará a você um casamento maravilhoso na eternidade, onde você esquecerá todas as desgraças que você passou com o seu cônjuge aqui, que não está mais. Lembra que eu falei relacionamentos acabados? Então, lembre-se, não coloque terra, como a gente diz, em jovens que estão querendo se casar. Nossa, o casamento é muito difícil, mas você não tem nada. Você só tem um trabalho, você só estuda. Não faça isso por conta das suas decepções. Porque o seu casamento, os casamentos que não deram certo, não são o padrão bíblico que o Senhor deu. Se você quer ter um casamento maravilhoso, que não vai se acabar, entregue-se ao Senhor Jesus. Então, a pergunta é, você está pronto para quando o Senhor Jesus voltar? O texto que eu li de Apocalipse trata da segunda vinda de Cristo. Após essa segunda vinda haverá um casamento. A pergunta é, você está pronto? Você jovem que me escuta nessa noite, você está pronto? Eu sei que é importante o relacionamento, mas você está pronto também para o relacionamento celestial com Deus? Quando você se acorda todos os dias, o que você pensa? Eu quero ter um namoro, eu quero ter um casamento, eu quero ter um noivado, eu quero ter uma família. Isso é maravilhoso. Mas você se preocupa também com a sua alma, com o noivado com Cristo, e se tornar noiva de Cristo? É isso que você deve pensar, amém, irmãos? Vamos ficar de pé?